A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Fala oi pra eles, Marina. Oi, paz do Senhor. Vamos lá para mais uma aula, né? E hoje nós vamos falar de um personagem muito importante, que ele nos ensina muito. Vamos ver se você consegue adivinhar quem é, Marina. Ele era desobediente. Quem era um personagem desobediente? Era Jonas? Ah, você já sabia, né? Que você veio preparando, né? Mas é isso mesmo, nós vamos falar sobre Jonas. E por que a gente tem Jonas como um homem desobediente? O que você sabe sobre a história de Jonas, Marina? Que Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro. O que mais? Quantos dias ele ficou na barriga do peixe? 3 dias, 3 noites. 3 dias e 3 noites. O que mais que você sabe sobre essa história? Que Deus mandou a baleia jogar ele na praia. Ah, aí ó, tem uma coisa aí já que a Marina precisa, né, aprender direitinho. Na nossa Bíblia não fala que Jonas foi engolido por uma baleia. A nossa Bíblia fala que Jonas foi engolido por um grande peixe. Como o maior peixe que a gente conhece é a baleia, então algumas pessoas falam que ele foi engolido por uma baleia. Mas na verdade, a nossa Bíblia não fala o nome baleia, ela fala um grande peixe. Então sempre que a gente for falar sobre a história de Jonas, você não vai mais falar que ele foi engolido por uma baleia. Porque na Bíblia está falando que Jonas foi engolido por um grande peixe. Pode ser qualquer peixe que coubesse um ser humano. Como a gente pensa que é o maior peixe que caberia um homem já adulto dentro da barriga fosse a baleia, então algumas pessoas falam baleia. Mas na nossa Bíblia está descrito um grande peixe, tá bom? O que mais que você sabe sobre a história de Jonas? Só isso? E você aí na sua casa, o que você sabe sobre a história de Jonas? Será que você sabe as mesmas coisas que a Marina sabe? Ou será que você sabe alguma coisa a mais? Mas, independente do que você sabe ou não, a gente vai aprender hoje junto. Então, assim, Jonas, ele era uma pessoa, ele era um pregador da palavra de Deus. Jonas, ele já era acostumado a falar a palavra de Deus para algumas pessoas. Só que um dia, Deus mandou ele ir para Nínive. E Nínive era uma cidade onde existiam pessoas muito rebeldes, muito desobedientes. Então Deus ficou irado, Deus ficou muito bravo com aquela cidade de Nínive e falou para Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e fala para eles que eu vou destruir a cidade inteira. Todas as pessoas e animais que vivem naquela cidade vão ser destruídos por causa da desobediência. E nós sabemos que no Antigo Testamento Deus já havia destruído a humanidade por causa de desobediência, né? As pessoas eram muito rebeldes e Deus já tinha destruído a humanidade no dilúvio, né, Marina? Deus destruiu a cidade, matou todas as pessoas e destruiu, matou os animais no dilúvio por causa da desobediência, não foi? Só que lembra que lá atrás Deus também colocou um arco-íris falando que nunca mais ele iria destruir as pessoas, né? Iria acabar com tudo. Mas, novamente, na nossa Bíblia, diz que Deus ficou muito bravo com aquela cidade, porque eles eram uma cidade que adorava outros deuses, eles estavam muito rebeldes. E Deus pegou o pregador Jonas, falou: Jonas, entra num barco, vai até Nínive e fala para aquela cidade que eu vou destruir toda a cidade. Mas Jonas, ele ficou com medo. Imagina você chegar numa cidade, Marina, onde todo mundo está fazendo tudo de errado. Então vamos pensar que eles matavam, eles roubavam, eles não respeitavam as pessoas, né? Vamos pensar que tudo de ruim eles faziam. E uma pessoa vai lá e fala assim: ó, Deus me mandou aqui, porque daqui 40 dias ele vai acabar com tudo nessa cidade por causa da desobediência de vocês. O que será que eles iam fazer com Jonas?
fazer o que eles faziam com os outros. Podiam matar Jonas, bater em Jonas, podia fazer qualquer coisa. Então eu acredito que Jonas, ele não queria ir, né? Ele desobedeceu a Deus por medo, porque ele tinha medo do que podia acontecer com ele em Nínive. Então ele entrou em um barco e ao invés dele ir para Nínive, ele foi para ele queria ir para uma outra cidade, que na Bíblia, na minha Bíblia, que é essa Bíblia que é com as palavras mais atuais, diz que Jonas ele queria ir para uma cidade na Espanha. A ideia dele era pegar o navio e ir para outra cidade. O que ele ia fazer nessa outra cidade, a Bíblia não fala, mas o certo é que ele queria fugir de Deus. Ele queria fugir da ordem de Deus. Ele falou, não vou para Nínive. Aquelas pessoas não vão aceitar eu falar que eles vão morrer, que meu Deus vai matar eles. Nem no meu Deus eles acreditam. Eles não acreditavam em Deus, né? Eles tinham outros deuses. Então, Jonas, ele entrou dentro daquele barco, dentro daquele navio, em direção à Espanha. E ele foi lá pro porão, lá embaixo, no navio, e ele acabou adormecendo. Quando ele adormeceu, o que aconteceu? Começou uma chuva muito forte. E os marinheiros ficaram desesperados, falaram, o nosso barco vai rachar no meio. O que está acontecendo? Que tempestade é essa que a gente nunca viu uma tempestade desse tipo aqui no nosso mar, né? No mar por onde a gente navega. E eles pegaram toda a embarcação, todas as caixas que estavam, os utensílios, as roupas, e começaram a jogar no mar para o navio ficar mais leve. Aí a gente já aprende uma coisa, Marina, que por causa da desobediência de Jonas, ele acabou prejudicando todo mundo. Porque imagine que eu sou o Jonas, que sou desobediente, mas você está comigo no barco. Eles jogaram as malas de todo mundo que estava no barco. Então olha o tanto de gente que Jonas estava prejudicando por causa da desobediência dele. Eles começaram a jogar tudo dentro do mar, para fora do barco, para o barco ficar mais leve. E Jonas, dormindo lá no porão. E eles acharam Jonas no porão e falaram assim, como que você consegue dormir com uma tempestade dessa? Olha o que está acontecendo. Suba até o alto e veja. E eles pegaram e falaram assim, a gente tem que descobrir por que Deus está tão furioso assim. Eles acreditavam que aquela tempestade não era uma coisa natural, que era Deus que estava mandando. Só que nem todos daquele barco acreditavam no nosso Deus. Mas eles começaram a clamar, Deus, cada um para o seu Deus, cada um de quem acreditava. Começou a clamar para Deus ter misericórdia deles. E aí, a nossa Bíblia diz que eles tiraram na sorte. Vamos ver de quem que é a culpa por estar acontecendo isso. E no jogo da sorte deles, quem você acha que foi o escolhido para jogarem a culpa? Jonas. E eles falaram, Jonas, você é o culpado, por que está acontecendo isso? E Jonas falou, olha, não jogue mais nada no mar. Essa tempestade vai acalmar se vocês me jogarem no mar. Mas a princípio eles não queriam jogar Jonas no mar. Eles falaram, não, como que a gente vai matar uma pessoa? Porque se a gente te jogar no mar, você vai morrer. É isso que a gente pensa, né? Em alto mar, numa tempestade, jogar uma pessoa no mar, o que aquela pessoa vai, o que vai acontecer? Vai morrer. Mas eles viram que nada, nem clamar a Deus não estava resolvendo, e eles pegaram Jonas. Falaram, olha, meu Deus, nos perdoa, mas nós vamos ter que jogar esse homem no mar. Assim, foi a ordem dele, ele mesmo quis. Então eles jogaram Jonas no mar. E no mesmo momento que eles jogaram Jonas no mar, veio um grande peixe. E aquele grande peixe, Marina, ele engoliu a Jonas. A nossa Bíblia fala que ele ficou dentro da barriga, né? Aquele peixe engoliu Jonas e foi embora. E assim que o peixe engoliu Jonas, que eles jogaram Jonas no mar, a tempestade acalmou. E eles ficaram sem entender, olha, era mesmo, culpa de Jonas mesmo. E agora onde Jonas estava, Marina? Na barriga do peixe. Ele ficou lá dentro, sabe quantos dias, Marina? 3 dias. 3 dias, dentro da barriga daquele grande peixe. E o que você acha que ele fez lá dentro da barriga do peixe, Marina? Hã?
ele orou. Ele orou e falou: meu Deus, eu achei que eu ia morrer, mas muito obrigado, Senhor, porque tu me colocaste aqui na barriga do peixe. E por causa da obediência e do arrependimento de Jonas, o que Deus fez com ele? Levou ele lá para onde Deus tinha mandado ele ir, que era a cidade de... Como que era o nome da cidade? Nínive. E o peixe chegou na cidade de Nínive e colocou Jonas para fora e foi embora. E Jonas foi obrigado a pregar. Diz que a nossa Bíblia fala que Nínive era uma cidade grande, que andando você tinha que andar 3 dias para atravessar ela. E aí Jonas começou a andar aquela cidade e ele começou a anunciar: olha, por causa da desobediência de vocês, Deus vai destruir toda essa cidade. Não sobrará ninguém. Mas vamos entender que Jonas já não estava mais com medo, porque Deus tinha cuidado dele dentro da barriga daquele peixe. E ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E aí, ele chegou naquela cidade, Marina, e ele começou a falar do amor de Deus. Olha, Deus ele vai matar vocês por causa da desobediência de vocês. E aquele povo começou a acreditar em Jonas. Mas o povo se arrependeu. E diz que eles rasgavam as suas vestes e colocavam vestes mais humildes, de panos, que não tinham nenhum valor, de sacos. Eles se vestiam com humildade e oravam a Deus para se arrepender. E o governante daquela cidade, o rei daquela cidade, ele falou: olha, todo mundo vai jejuar, até os animais. Na Bíblia fala que nem as cabras, nem os bodes, nem os animais podiam comer. Ele decretou jejum naquela cidade e começaram a orar, pedindo misericórdia para Deus. Deus, não nos mate, nós acreditamos em você, nós vamos ser pessoas melhores. E sabe o que Deus fez? Não acredito. Deus viu a sinceridade daquele povo e não matou aquele povo. Deus falou para Jonas que não mataria mais aquele povo como ele tinha dito. E sabe o que Jonas fez, Marina? Ao invés de ele ficar alegre porque Deus não mataria mais aquelas pessoas, ele ficou muito bravo. Como assim? Deus me manda vir para essa cidade de pessoas más? Eu sou jogado na água, eu sou engolido por um peixe, fico 3 dias dentro da barriga daquele peixe, ele me vomita nesse lugar. Eu tenho que falar para essas pessoas más que Deus vai matar ela e agora Deus se arrepende do que falou? Deus muda de ideia e vai salvar esse povo? Jonas queria que Deus cumprisse o que ele tinha falado, que matasse aquele povo. Mas Deus falou: não, Jonas, eu mudei de ideia por causa do arrependimento dessas pessoas. Agora elas são pessoas arrependidas, elas vão ser pessoas boas que acreditam em mim. E por causa disso, Deus não matou as pessoas. E ainda Jonas, ele vai questionar a Deus por que Deus não vai matar aquelas pessoas. E é muito bonito que ele fala assim: então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Então aqui a Bíblia fala que Deus levou em consideração que os animais, que são bichinhos puros, eles não têm maldade, e as crianças, que as crianças, né, Marina, também são muito especiais para Deus. Você é especial para Deus. As crianças são muito especiais para Deus. Deus fala na sua palavra que quem não se tornar como uma criança, não tiver a inocência de uma criança, não vai poder entrar no reino de Deus, não vai poder herdar o céu. Então, com aquela passagem, Jonas ficou muito bravo e Deus mostrou mais uma vez para Jonas que era com ele. A Bíblia nos fala que Jonas foi procurar um lugar para descansar. E aí Deus faz crescer uma planta muito grande para dar sombra para Jonas. E ali ele ficou naquele lugar que era um sol muito forte, mas Deus fez crescer aquela grande planta para ele poder descansar. Porque quando a gente está cansado andando no sol, não tem nada melhor do que uma sombrinha, não é, Marina? A gente logo vai procurar uma sombra. E Deus fez crescer aquela planta para Jonas descansar. Só que no outro dia, aquela planta, a palavra de Deus diz que um animal come aquela planta. E Jonas novamente fica irado com Deus.
Mas como essa planta era que me dava sombra, agora eu vou ter que ficar nesse sol. E aí Deus fala, como essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu, você nada fez por ela e nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Porque Jonas viu aquela planta se desfazendo, aquele animal comendo aquela planta, e Jonas falou, mas por que essa planta tão bonita que me dava sombra? Deus deixou que aquele animal comesse aquela planta. E Deus fala, Jonas, você não teve dó dessa planta porque ela foi destruída? O que você fez por ela? Você não fez nada por ela. E então, como você tem dó dessa planta, eu tenho dó das pessoas que moram em Nínive. Eu tive pena e eles se arrependeram. E a palavra de Deus, Marina, ela, nessa história de Jonas, a gente aprende muito. A gente aprende a ser obediente, né? Porque com a nossa desobediência a gente pode prejudicar outras pessoas, igual o Jonas fez. A gente também aprende que ser obediente é melhor, né? Porque se Jonas tivesse ido para aquela cidade, ele não teria, as pessoas não teriam perdido as coisas, ele não teria que ter passado 3 dias dentro daquela barriga daquele peixe, ele teria ido e feito o propósito de Deus. Porque quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, mesmo que a gente não queira, a gente tem que fazer porque é o melhor para nós. Às vezes a gente não entende, mas depois Jonas passou a entender que era necessário. Aquelas pessoas precisavam se arrepender dos pecados dela. Sabe por quê, Marina? Porque o plano da salvação, ele não foi criado só para nós que cremos em Deus. O plano da salvação, ele foi criado para todos. Todos que acreditam em Deus, todos que se arrependem, todos que aceitarem a Jesus e falarem realmente, Jesus é o meu Salvador, essas pessoas, todas essas pessoas, elas têm direito à salvação. O plano da salvação foi feito para mim e para você, e para todas as pessoas que aceitarem a Jesus, falarem, o Senhor é o Deus da minha vida. Assim aconteceu com aquela cidade de Nínive. Eles creram no plano da salvação, no plano que Deus tinha para eles, e por isso Deus poupou a vida deles. Você sabe o que cada cor representa aqui, Marina? Então fala para mim, o amarelo significa o céu, o preto, o pecado, o vermelho, o sangue de Jesus, o branco, santificação, é a purificação dos nossos pecados, o perdão, né? E o verde, o crescimento. Crescimento, e é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos crescendo na palavra de Deus. O que você não sabia sobre Jonas, né, Marina? Hoje você aprendeu um pouquinho mais a história de Jonas. E a história de Jonas, ela nos ensina muito, né? Que nós devemos ter compaixão das pessoas. Porque é muito fácil da gente falar do amor de Deus para os nossos amigos, né, Marina? Mas a gente tem que falar da palavra de Deus para aquelas pessoas que também não gostam muito da gente, né? Não que são nossas inimigas, mas que não gostam muito ou das nossas atitudes, ou porque a gente é evangélico, porque a gente vai para a igreja, não conseguem entender porque nós somos um povo tão alegre. Mesmo quando está passando algumas dificuldades, a nossa tristeza logo passa, porque a gente sabe que nós temos um Deus que cuida de nós, assim como ele cuidou de Jonas, né? Da maneira dele, colocando Jonas dentro da barriga daquele peixe por desobediência. Mas Deus cuidou da vida de Jonas, Deus poupou Jonas, mesmo ele sendo desobediente. E Deus levou ele dentro da barriga do peixe para quê? Para se arrepender. Jonas se arrependeu e pediu perdão para Deus. Mas Deus deixou ele... então tá bom, ele se arrependeu, então volta para onde você morava? Não. Deus fez ele ir lá onde ele tinha mandado ele ir, na cidade de Nínive, na cidade das pessoas pecadoras, na cidade das pessoas desobedientes. Então Deus não isentou ele, Deus não deixou que ele não fosse lá, mas Deus cuidou da vida dele, poupou a vida dele, mas fez ele ir lá e falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E aquelas pessoas foram salvas, aquelas pessoas, Deus teve misericórdia da vida daquelas pessoas e não acabou mais com a cidade. Então nós temos que falar do amor de Deus independente da situação da pessoa, né, Marina? Para os seus amigos e para quem não é tão seu amigo,
Porque a salvação é para todo mundo, né? A gente tem que anunciar nós temos que anunciar a salvação, né? E assim nós vamos fazer. Nós vamos anunciar a salvação. Nós vamos anunciar o que Deus tem de bom para nós, né? Marina, você sabe algum hino de Jonas? Eu tenho um muito legal aqui. Eu vou deixar aqui tocando para vocês. Enquanto a gente vai fazer uma oração, Marina. A gente vai fazer uma oração em agradecimento a Deus por Ele ter cuidado de nós, assim como Ele cuidou de Jonas. E nós vamos pedir para Deus para que a gente não seja desobediente, mas que Deus nos ajude a ser muito obedientes, para que a gente não sofra o que Jonas sofreu. Vamos fazer essa oração? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado por ter nos ensinado um pouquinho com a história de Jonas. Senhor, nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor nos manda fazer, Senhor. Nos ajude a entender o Seu ID. Nos ajude, Senhor, a fazer o que é o Seu propósito para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor Jesus, fazer tudo que o Senhor tem para nós e que nós podemos aceitar, sem, Senhor Jesus, ter que passar por dificuldades como Jonas passou. Mas nós cremos que o Senhor vai nos ajudar a ser obedientes e a cumprir o nosso ID. Muito obrigado por ter nos guardado, nos livrado, a ser o nosso protetor. Continue, Senhor, nos ajudando. Amém. Amém? Então fiquem com Deus. Você aprendeu bastante com a história de Jonas, Marina? Sim. Tenho certeza que vocês aprenderam também com a história de Jonas. Então fiquem com Deus e um grande beijo. Manda um beijo pra eles, Marina. Beijos.